Porque, segundo o meu timão, a, a Esportes da Sorte teria que ser regularizada hoje, né? E aí eu perguntei para o Dr. Douglas se isso traria implicâncias em relação ao patrocínio, porque assim, a Esportes da Sorte já comunicou ao Corinthians que ela está resolvendo essa situação, o contrato segue, isso é importante falar. O Corinthians tem um contrato com a Esportes da Sorte, independente da situação dela com o governo, o Corinthians tem um contrato em vigor. E a Esportes da Sorte está cumprindo esse contrato. Até o momento em que ela cumprir o contrato, o Corinthians não tem atuação nisso. O Corinthians tem que esperar. O contrato está sendo cumprido. Obviamente devem existir cláusulas no contrato, né, Macedo, em relação a se ela não tiver regularizada, Sim, sim. aí vai haver uma rescisão e aí não é culpa do Corinthians. Né? Obviamente deve ter isso em contrato. Mas de fato o Corinthians tem um contrato em vigor, o contrato segue. E essa reportagem aqui do meu timão, ela fala o seguinte, que é um ponto de atenção aí. Aqui, ó, deixa eu ler desde o começo, né? A Esportes da Sorte segue sem autorização do governo para operar legalmente em todo o território do Brasil. Ela estava sob licença da Loterd, que é a Loteria Estadual do Rio de Janeiro, e não tinha o direito de funcionar no restante do país, conforme decisão do ministro do STF, André Mendonça. Ela estava operando sob liminar, né? Então ela estava ali na Loterd, ela estava operando em território nacional, mas sob liminar. E essa decisão do STF, ela derrubou essa liminar. Então hoje, a Esportes da Sorte, a situação de momento é que ela não tem autorização para operar em território nacional. E aí tem aquela questão daquele prazo de 60 dias que a gente já vai falar. Então, a Loterge entrou com recurso para tentar reverter a decisão sob a seguinte justificativa: omissões, obscuridades e erros materiais no julgamento da STF. E eles questionaram também o dispositivo de geolocalização para impedir de funcionar em território nacional. O que é esse dispositivo, Jacir e Macedo? Hoje o site das casas de aposta, para operar dentro do Brasil, ela é obrigada, se você entrar em qualquer site de aposta e você for logar nesse site, você tem duas obrigações. Primeiro, você tem que é o que eles chamam de o KYC, né? KYC. KYC, que é o quê? Você tem que provar que é você. Então você vai fazer aquela. Eu esqueci o nome agora, mas você vai fazer aquela selfie, que é o que a gente usa nos aplicativos de banco digital, por exemplo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, geolocalização. Você tem que provar que você está no Brasil. Então você não pode, por exemplo, entrar num site de aposta e não ter ativado o seu serviço de localização lá. Então a Loterge, ela entrou com com esse um dos questionamentos dela foi em relação ao dispositivo de geolocalização. Beleza. Isso é tudo fonte UOL, tá? Portal UOL. Apuração do site, ainda conforme a apuração do site, a justificativa do ministro para negar o recurso foi que a Esportes da Sorte demonstrou um mero inconformismo com a decisão. Além da patrocinadora master do Timão, a PixBet, que é do Flamengo, também está sob licença da Loterge e impedida de operar. Isso aqui foi antes deles conseguirem, porque a PixBet hoje conseguiu a autorização. Então a PixBet conseguiu. A Esportes da Sorte ainda está pendente. O critério defendido pelo embargante, na verdade, permite que apostadores localizados ou residentes em outros estados da federação se autodeclarem residentes ou localizados no Rio de Janeiro e lá façam suas apostas em jogos eletrônicos ou virtuais em flagrante violação às competências da União e a essa norma, assim como consignei na decisão embargada. O que ele está falando aqui, o ministro André Mendonça? Que hoje o cara que entra na Esportes da Sorte, ele não precisa, ele meio que assim, ele não está cumprindo o que a legislação obriga, que é comprovar que ele está em território nacional através da geolocalização. E esse foi o principal motivo de derrubar essa liminar, porque isso está ferindo, né, segundo o ministro, está ferindo a legislação. E aí esse é o ponto importante aqui da reportagem. Caso não consiga a liberação nacional, a Esportes da Sorte tem até esta terça-feira o prazo para encerrar a operação em todo o território nacional, conforme medida cautelar no dia 2 de janeiro. Além do Corinthians, ela patrocina outros clubes. E aí aqui ele fala, né, que são 66 empresas e tudo mais. Aqui que é um ponto de alerta, Macedo? A gente não tem a certeza de que o fato dela não poder operar em território nacional também a impeça de fazer publicidade, ou seja, de estar presente na camisa do Corinthians. A gente não tem nada afirmando categoricamente que se ela não resolver até terça-feira, a partir de quarta-feira ela não poderia
estar estampada na camisa do Corinthians. E aí cabe interpretação. A gente não tem isso claramente. Foi o que eu perguntei para o Dr. Douglas. E ele me falou o seguinte: uma coisa é a autorização do Rio que está suspensa. Outra é a autorização para o âmbito nacional que está em análise, como estava do Flamengo, e essa análise tem 60 dias para sair. Tem até um prazo até maior que dessa análise, se eu não me engano, acho que é 150 dias, não sei, eu ouvi a relação do prazo. Então, a gente não sabe qual que é o julgamento definitivo e está em recesso. Esse é um outro ponto. A parte jurídica, tal, de tribunal, não sei o que, tá em recesso ainda. Tem que esperar voltar para recesso para ter essa definição, ter isso definitivo. Então, eu acho que cabe a gente ainda esperar os próximos passos, né? Como eu falei na live do Samuca na manhã, cara, se a Esportes da Sorte não puder estar estampada, pode ter certeza que rapidamente vai ter 1 milhão de notícias falando isso. Então a gente tem que aguardar ainda. Não sei se é nessa linha que você obteve aí de informação também, Macedo. Não, é isso mesmo, né? É isso mesmo. O Corinthians aguarda, né? E confia na Esporte da Sorte, acredita que vai ser resolvido. Mas se não for resolvido, tem uma cláusula lá, né? Que o Corinthians está bem assegurado, pelo menos 1 ano de patrocínio aí, né? A multa, se não me engano, é 1 ano de patrocínio. E que eles têm que pagar ao Corinthians, né? Caso não consiga se manter. Mas também tem outras situações, também existe a possibilidade da Esporte da Sorte fazer uma fusão com uma empresa que já tem autorização e começar a atuar com o nome da empresa. Existem várias coisas, tá, pessoal? São várias possibilidades. Lógico, essa possibilidade da fusão seria a última possibilidade, né? Mas existem várias coisas por trás aí, a gente tem que aguardar. Não dá pra gente trazer os carros à frente dos bois, né? Falar tudo antes do ocorrido. Mas eu acredito que mesmo se não der certo, vamos supor, pensar tudo errado. Deu tudo errado, não deu certo. Eu garanto que vai chover de empresa querendo patrocinar o Corinthians, estampar a marca na camisa do Corinthians. Olha o sucesso da Esporte da Sorte. Olha só o quanto é falado da Esporte da Sorte nos últimos meses, né? Desde quando assumiu o patrocínio do Corinthians. Então, cara, ainda mais agora com o mercado mais enxuto, com menos empresas, eu acredito que não há o porquê de tanto desespero assim, entendeu? É lógico. O Esporte da Sorte é um baita de um patrocínio, é um baita de um parceiro, tá? É um baita do parceiro. E seria ótimo que continuasse, né? Seria ótimo para o Corinthians que continuasse. E eu acho que vai continuar. Eu acho que eles vão conseguir resolver, porque afinal é o negócio dos caras, os caras não vão, né? Perder o negócio por questões burocráticas, né? O presida aí, ó, perguntando, uma dúvida que fica nesses 60 dias eles ficariam inoperantes ou a operação continuaria? Então, aí que tá. É o que eu falei da interpretação, que cabe interpretação. Teve alguns jornalistas, por exemplo, que publicaram que até meia-noite de hoje, se não resolver até meia-noite de hoje, ela está impossibilitada de operar. E eu faço essa interpretação também, que inclusive é o que a reportagem do meu timão fala. Eu também faço essa interpretação. Tipo assim, ó, você tem 60 dias. O que seria esses 60 dias, na minha interpretação de leigo, não sou advogado, tá? Mas o que seria esses 60 dias? Tipo, se não resolver em 60 dias, acabou, amigão. Acabou. Você tá. Entendeu? Só que para resolver, você tem que resolver. Enquanto você não resolver, você não pode operar durante 60 dias. Só que aí existe o outro fato que eu falei. Isso impossibilita ela de anunciar? São duas coisas diferentes. Uma coisa ela é operar, outra coisa ela é fazer publicidade. Que vocês lembram que deu aquele problema no ano passado? Que na primeira vez que deu esse problema, que surgiu a notícia que ela não poderia mais anunciar. E aí, logo depois se resolveu a situação, teve a liminar e tal. Então, eu acredito, e por que eu falo que é dúvida, pessoal? Porque existem cláusulas de confidencialidade, até o próprio Cascone falou na última entrevista que ele deu, ele falou sobre isso, ele falou, cara, o Corinthians não tem atuação nisso, e ele nem pode, porque existem cláusulas de confidencialidade, ele não pode dizer assim, a Esportes da Sorte não está regularizada por esse motivo. Podem ser vários motivos. Né? O pessoal está comparando com a PixBet, né? Falou, pô, o Flamengo conseguiu, o Corinthians não. Não tem a ver com o Flamengo ou com o Corinthians. Tem a ver com regularização da PixBet, que pode ser por um motivo, e a da Esporte da Sorte pode ser por outro, completamente diferente. Pode ter a ver com a investigação da lavagem de dinheiro, pode ter a ver com alguma outra investigação, pode ter a ver com alguma documentação, pode ter a ver com a licença, o valor
dos 30 milhões, e a gente não sabe isso, a gente só vai saber se a Esportes da Sorte se posicionar. Se não me engano, uma das diretrizes dessa norma que foi feita, né, é que os donos das empresas não poderiam ser investigados, né? Então, ou responder algum processo. E o dono da Esporte da Sorte está respondendo processo, né? Está sendo investigado por questão de lavagem de dinheiro. Talvez isso que está implicando, né? Talvez seja isso, né? Porque realmente parece que tem uma cláusula lá nessa nova norma aí que os donos da empresa não podem estar envolvidos ou não podem estar ali sofrendo por um tipo de investigação em relação à lavagem de dinheiro, em relação tem alguns itens lá que são expostos lá nessa norma, né? E por estar em investigação lá, né, a questão ali da operação de lavagem de dinheiro em relação aos donos, talvez por isso que possa estar implicando essa situação, entendeu? Eu vejo que essa é a coisa mais grave. Se for outras coisas, cara, eu acho que é resolvido. Agora, se for isso, aí realmente complica. Eu vou ser bem sincero, cara. A Esporte da Sorte é uma das maiores casas de aposta, se não a maior, do Brasil. Dinheiro não é problema. Isso é com certeza. Sim. O problema não é os 30 milhões, gente. Com certeza tem outras questões envolvidas. O que a gente pode falar para vocês é que assim que a gente tiver algum posicionamento, alguma coisa, a gente vai informar. A gente não pode aqui ser leviano, né, Macedo? De falar, não pode operar, não pode patrocinar. A gente não sabe. Uhum. Isso depende de muitas questões aí, né? Com certeza. Quase que eu fecho aqui a transmissão sem querer. Nossa. O Márcio... Eu ia apertar o botão aqui. O Márcio Vieira mandou 5 e falou: antes dessa decisão da geolocalização, tinha a decisão do ministro Fux liberando propaganda / patrocínio para as bets da Loterge em todo o Brasil. Ô, Jacir, e também é importante falar que o próprio Cascone, nessa entrevista, muita gente falou assim, isso foi em última instância, não dá mais para recorrer. E aí o Cascone falou assim, não, mas isso é uma decisão, eu esqueci o termo que ele usou, não sei se caráter administrativo, toda decisão de caráter administrativo cabe recurso, que é o caso. Então, a justiça, você não pode falar categoricamente que não pode, se cabe recurso. Então, esse assunto ele vai continuar, isso eu tenho certeza. A gente não pode cravar nada aqui. Boa. Mais algum ponto importante da notícia? Não, eu acho que só para encerrar... Uma pergunta que eu faria aqui para vocês. Vocês, na posição aí de presidente do Corinthians, vocês já estariam no WhatsApp com possíveis novos patrocinadores? Só para ter um gatilho? Ou vocês acham que ainda é cedo? Eu acho que já tá tocando o WhatsApp faz tempo já. Desde ano passado, quando deu o primeiro BO, acho que as empresas já estão procurando o Corinthians já. Mas é achismo, tá? É achismo. Porque assim, Jacir, não é nem questão de você ir procurar outras. As empresas vêm até o Corinthians, As empresas vêm atrás. Amanhã, se a Esportes da Sorte sai, no dia seguinte vai ter 2, 3 falando eu cubro. Ainda mais hoje, que o Corinthians tem o alcance que ele tem. Quando a Esportes da Sorte entrou, não tinha Memphis, não tinha o desempenho dentro de campo que teve depois. Tipo assim, cara, o Corinthians é uma bomba, mano. Eu sempre cito o caso aí do nosso maior rival, que tá fechando com a Sporting Bet por mais de 100 milhões. Quem tem mais alcance? Isso é chutar cachorro morto, você não tem comparação. O Corinthians, os caras cobram quando o roupeiro manda embora. O roupeiro mandando embora é notícia no Corinthians, cara. Se vai mandar embora o roupeiro do Palmeiras sem notícia no Palmeiras, não vai ser, cara. Então, cara, o roupeiro mandando embora é notícia no Corinthians. O roupeiro foi mandado embora. O Corinthians é outro mundo, cara. É outro mundo totalmente diferente, cara. Então, por isso que eu falo, qualquer empresa que estampar vai aumentar e muito o alcance, cara. E muito. E tem gente falando assim, poxa, mas o salário do Memphis, gente, se a Esportes da Sorte sai do Corinthians, no dia seguinte vai vir outras empresas falando, não, eu pago o salário do Memphis, óbvio. Cara, óbvio. Por isso que eu acho que o torcedor não deve se preocupar, de verdade, cara, de coração. Não vai demorar, na minha opinião, os mesmos 3 meses que demorou da transição vai de bet para Esportes da Sorte.
porque ali tinham empresas no compliance para ser analisada, era um Sim. negócio gigante. Tinha tido já um caso, né, da VaideBet, então o cuidado foi redobrado. Eu acho que é menos tempo. Se acontecer, mas eu nem acho que vai acontecer, cara. Na minha opinião, o Esporte da Sorte vai continuar operando no Brasil. Também acho. Entendeu? Mas se acontecer, eu acho que a gente não deve ter essa preocupação. Como falou na reportagem do meu timão, Macedo, 66 casas de apostas já autorizadas. 66. Ou seja, 66 casas já pagaram os 30 milhões. Então, cara. Entendeu? Quantas dessas 66 gostariam de patrocinar o Corinthians? E mais, tem uma outra brecha, entre aspas, que é a licença, ela vale para 3 marcas. Ela vale para até 3 marcas. Então, o que algumas casas de aposta fazem? Eles se juntam com outras marcas. Entendeu? Então, pode acontecer da Esporte da Sorte, por exemplo, se juntar com uma outra marca, fazer uma fusão. Então, tem vários caminhos aí que podem ser tomados, né? Me falaram que a fusão é algo que pode acontecer. Me falaram isso, tá? Que a fusão é algo que pode acontecer realmente. E já tem até algumas. Não vou falar aqui porque, né? Mas tem até algumas empresas que podem aí fazer essa fusão junto com a Esporte da Sorte. Mas é o último caso. A Esporte da Sorte vai tentar resolver do jeito certo, mas o último caso seria uma fusão. E aí mudaria o nome da empresa, né? Seria o nome da empresa que está liberado. O Guilherme Rodrigues mandou 5 pedindo aí para o Macedo. Macedão, queria ir no CT tentar pegar autógrafo. Você sabe o horário de treino amanhã? Cara, acho que a partir de 8 da manhã eles estão treinando, mas se não me engano eles estão lá concentrados no CT, né? Eles estão concentrados até sábado. Aí no sábado que eles vão sair. Pelo menos é o que eu vi hoje no meu timão. Se não me engano, eles vão estar concentrados até sábado, e aí sábado vai ter a folga, no domingo tem a folga, aí na segunda-feira volta e vão concentrar. E o Márcio Vieira perguntou aí, ó, a idoneidade só se perde com trânsito em julgado, não com mera investigação. E isso é verdade do Márcio, porque você não pode punir. Exemplo, você deu um prazo. Isso eu aprendi com o Dr. Luiz Mota, ele que me explicou isso. Se você tem um prazo, fala assim, ó, você tem que resolver em 60 dias. Só que se você não pode, tipo, acusar o cara, tipo assim, no sentido de, não pode operar. Você não pode falar não pode operar se você não sabe se o cara é culpado. Porque aí amanhã o cara tem um prazo, não foi julgado ainda o inquérito, a investigação não terminou, aí o cara é punido sem saber se o cara é culpado. Então tem essa questão jurídica aí também a se resolver, né? Boa. E ainda, já que a gente está falando de patrocínio aqui, eu tenho duas aqui que eu salvei. O Lucas Gomes Macedo, você sabe se já existe possíveis patrocinadores para esses espaços vazios na camisa? Então, cara, a camisa do Corinthians... CBF foi um pouco mais enfático, falando assim, ó, vocês vivem em Nárnia. Por que tantos espaços vazios na camisa? Porque a camisa do Corinthians está sendo muito bem paga com o patrocínio Master, né? Então não está tanto dependendo de outros patrocínios, né? Então por isso essa que... é bonita, né? Se você for pegar gestões anteriores, né, precisava compor um monte de espaço na camisa para pagar o que a Esporte da Sorte paga sozinha. Então, por isso que hoje valorizou o espaço, né? Valorizou o espaço no Fatão aqui da região. Aqui.